2002 e 2015, tendo desempenhado igualmente vários cargos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. De resto, tive o grande gosto de me cruzar várias vezes, enfim, ele como superintendente, como superior hierárquico, mas, enfim, nesse tipo de cargos. Presidiu igualmente a várias comissões de acreditação de cursos de filosofia e áreas afins no âmbito da A3AS, que é a Agência de Acreditação em Portugal. É membro da Sociedade Ibérica da Filosofia Grega, do Instituto Internacional de Filosofia, com sede em Paris, da Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa. Está hoje conosco para abordar o tema de Cosmópolis e Okeiosis em Seneca ad Polybium. Caríssimo Dr. António Martins, a palavra é sua. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos e todas. Antes de mais, duas palavras nesta coisa de recordação ao colega Tomás Calvo, que desejaria aqui lembrar como portanto, em homenagem ao colega Tomás Calvo, lembrá-lo aqui como mestre, o colega e o amigo que se cruzou na minha vida em 3 contextos diferentes como académico. Em primeiro lugar, e dado que estamos aqui no contexto da Sociedade Ibérica de Filosofia Grega, foi efetivamente neste contexto que se deu o primeiro encontro com Tomás Calvo, que depois se prolongou ao longo de muitos anos em seminários em Espanha, aqui em Coimbra, Lisboa e Braga, e designadamente nesta faculdade. Recordo, enfim, com saudade, e recordei há tempos imagens de discussões bastante acesas na sala de seminários da Sala Vítor Matos, no 6º piso, e outras também, lembro-me de uma sessão memorável na sala de seminários de investigação do Instituto de Estudos Clássicos. Recordo aqui também a memória muito positiva dele nas atividades do Instituto Internacional de Filosofia, de que foi presidente, e que era ainda presidente honorário, e finalmente também nas atividades que já foram referidas, que eu tive de acreditação de cursos de filosofia no quadro da Agência Portuguesa de Acreditação, onde tive também o prazer, a honra e o proveito de contar com a colaboração, enfim, e com o seu sentido crítico apurado e a sua phronesis. Lembrei-me, em certo momento, até por sugestão da coordenadora, de alterar o tema da minha comunicação, mas depois resolvi mantê-lo, não porque o texto seja um texto excepcional e muito central, mas porque, de alguma maneira, também nos lembra e a meditação sobre a vida e a morte, e nesse sentido também podemos dizer que todos os outros temas seriam apropriados, mas este, de alguma forma, também se ajusta a uma homenagem a Tomás Calvo. Indo agora à comunicação sobre Cosmópolis e Okeiosis no Ad Polybium de Seneca. Tema que pode parecer e surpreender a alguns. Serei breve, começarei por... O texto tem basicamente 2 partes, uma parte introdutória, onde salientarei 4 pontos muito breves sobre o contexto biográfico, quem é Políbio, o destinatário deste texto de Seneca. Em terceiro lugar, será uma consolatio ou uma petitio, e, finalmente, 2 palavras muito breves, brevíssimas mesmo, sobre a estrutura do texto. Finalmente, sobre o texto, do corpo do texto, digamos, salientarei apenas e principalmente o papel fundamental nuclear que desempenha a figura do Imperador Cláudio neste texto de Séneca e, em segundo lugar, o tratamento que é feito no texto de Séneca da relação fraternal entre Séneca e Políbio, para concluir, finalmente, com 2 palavras breves sobre a articulação temática
destes dois conceitos, cosmópolis e oikeosis. Indo, portanto, às questões introdutórias ou preliminares, quanto ao contexto biográfico, muito pouco sabemos. Sabemos, ou julgamos saber, que Séneca terá escrito este texto, tal como a consolação a Élvia, sua mãe, no seu exílio na Córsega. Mas, em rigor, não sabemos o que é que se passou exatamente. Os livros dos Anais de Tácito, que tratavam dos primeiros anos do governo de Cláudio, perderam-se e Séneca mesmo também não forneceu dados muito claros. Segundo uma fonte antiga, teria sido Messalina a responsável pelo exílio de Séneca, avançando com a acusação de adultério. De acordo com o texto Ad Polybium, designadamente em 13.2, parece que Séneca dá a entender que o imperador tomou posição a seu favor nas sessões do Senado sobre este caso, conseguindo uma atenuação da pena, em vez da morte, o exílio. Na verdade, só em 48, depois da queda de Messalina, pôde Séneca regressar a Roma, já no consulado de Agripina. E, em termos históricos e biográficos também, não nos interessa entrarmos em mais detalhes. Em segundo lugar, quem é Políbio, o destinatário desta consolatio? Um liberto que pertencia aos quadros administrativos da corte do imperador Cláudio, que teria em grande apreço muitos destes liberti. Mas, diz-nos um texto antigo, ac super os Polybium ab studis qui sepe inter duos consules ambulavat. A fonte é Suetônio. Quer dizer, ele ocupava, de facto, uma posição de topo na administração do Império Romano. E é isso, digamos, que nos basta fixar como lugar, digamos, social e político do destinatário deste texto. A morte do seu irmão mais novo ofereceu a Séneca a oportunidade de se fazer lembrado pelos poderosos, enviando esta consolação. Pelo texto de Séneca, ficamos ainda a saber que ele tinha outros irmãos, mulher e filhos, e que traduziu, ou terá traduzido, Homero para latim e, imaginem, Virgílio para grego. Embora a tradução em prosa, digamos, os dotes não iam tão longe a fazer a tradução em verso. 8.2, 11.5. Não parece que a Consolatio tenha sido motivada pela existência de uma relação pessoal de Séneca com Políbio, o que não impedirá um tratamento claro da questão da fraternidade, como veremos adiante. Foi de facto, ou parece assim ser, o cargo, a posição que Políbio ocupava, que o tornou um alvo interessante para Séneca. Com que finalidade, pode-se perguntar. A resposta parece óbvia. E aqui voltamos à questão. Estamos perante uma consolação ou uma petitio. No texto de Séneca há secções inteiras que são, de facto, totalmente independentes da Consolatio. O exemplo típico é o capítulo 13, que aqui nos vai ocupar, onde encontramos um elogio do imperador que está, digamos, se quiserem, deslocado daquilo que é a temática e a estrutura a dinâmica tradicional das consolações. Aqui, como noutras passagens, manifesta um dos temas claros do seu texto, um pedido de perdão ou de clemência. Se isto é verdade, por outro lado, não podemos esquecer que Séneca não quer alterar a estrutura tradicional de uma consolatio que conhece muito bem, nem no domínio dos praecepta, nem no domínio dos exempla. Ele conhecia bem as regras deste género literário, mas também sabia, precisamente por isso mesmo que as conhecia tão bem, que podia usar este género literário para dizer algo diferente daquilo que era a temática tradicional. Como sabemos, este texto tem suscitado viva crítica, alguma repulsa e mesmo a condenação do seu autor. Estão conhecidos os textos já clássicos, enfim, o colega Carlos André também escreveu
aqui numa revista da casa, um texto sobre esta Consolação, onde refere precisamente toda essa literatura tradicional. Contudo, como notam alguns comentadores mais recentes, o nível de servilismo e adulação presente no texto Ad Polybium não parece, contrariamente àquilo que alguns insinuavam, ultrapassar a medida habitual na época neste tipo de obras, como mostram as expressões correntes nos panegíricos dos poderosos da época. Se os escritos de Isílio, de Ovídio, terão servido de modelo para Séneca, é uma questão em aberto, que os especialistas continuam a discutir e sobre a qual não nos ocuparemos. Também não nos ocuparemos, ainda menos, da questão da autenticidade. Admitimos, salvo melhor opinião, com a literatura mais recente, que é um texto autêntico de Séneca. E passamos, enfim, finalmente, nestas questões preliminares, duas palavras sobre a estrutura da obra. Digamos que o essencial sobre esta matéria já está esclarecido por Karl Haus Abel no seu texto de 1967 sobre a estrutura ou as estruturas nos diálogos de Séneca. Se aceitarmos esta leitura, temos que considerar a Consolatio ad Polybium uma obra escrita no cumprimento das boas regras e convenções da retórica tradicional. E assim temos duas partes fundamentais. Estruturam isto os capítulos 1º a 11º, que constituem a parte dos Praecepta, os capítulos 14 a 17, que incluem os Exempla, o capítulo 12 faz a ligação entre as duas partes, seguida do louvor do imperador no capítulo 13. E, finalmente, o capítulo 18 apresenta a Peroratio com uma espécie de pós-fácio. A secção dos Praecepta revela-se uma composição circular. A rejeição do dever de fazer luto, 4 a 7, ocupa um lugar central em torno do qual reaparece constantemente a tese do caráter transitório e efêmero da vida humana. A secção dos Exempla é desenvolvida como uma série assimétrica de 9 partes, contendo 8 exemplos positivos de como lidar com o luto e um exemplo negativo que retrata o comportamento de Calígula por ocasião da morte de sua irmã. A descrição de Cláudio no centro do texto é notável e merecerá a nossa atenção no quadro de um breve comentário à componente estoica deste texto. Antes de entrarmos nesse comentário, essa parte central, duas palavras ainda sobre a primeira parte do texto. Políbio é apresentado como alguém que está claramente no caminho da virtude, embora ainda não tenha atingido o estatuto de sábio. Por isso, a percepção que os outros têm das suas virtudes impede-o de ceder facilmente à dor. Políbio, por outro lado, tem uma obrigação estrita de ser exemplo para os seus irmãos. 6.3. Non idem tibi in luctu pari quod tuis fratribus licet. Por outro lado, o luto não o impede de ajudar os outros, a começar pelos seus irmãos. Quando Séneca diz em 5 que os irmãos de Políbio consideram o seu agir honestum, isto significa que o seu agir é considerado como socialmente adequado e moralmente correto. O nexo entre bonum e honestum é coerente com o que podemos ler em outros textos, por exemplo, na carta 120.3. Nil est bonum nisi quod honestum. Neste contexto, a dor da perda não só não é condenável em absoluto, como pode ser positiva na medida em que os seus irmãos e a comunidade dos que integram o Cosmópolis puderem progredir no caminho da virtude e o ajudarem fraternalmente a agir corretamente. Sobre o papel de Cláudio na consolação a Políbio.
Ainda antes do capítulo 13, onde ocupa um lugar central, o imperador Cláudio aparece já na primeira parte do texto, designadamente em 7:1-4. O texto recomenda a Políbio que ponha os olhos em César, que pense nele e no modo como ele age. Talvez seja mesmo o melhor remédio para a sua dor. Iam te omni confirmavit modo, iam omni exempla, quibus ad animi equitatem compelleris, tenacissi memoria retulit, iam omnium precepta sapientium ad sueta sibi facundia expliquit. O texto continua: totum te, Caesari, deves. O segundo trecho retoma o tema de César como fonte de consolação e alívio da dor, mas desenvolve muito mais o tema central do paralelismo de César com a divindade estoica. Isto não quer dizer, obviamente, que Sêneca afirme que Cláudio é o deus estoico, mas que ele usa esta analogia para reforçar o seu panegírico e, quem sabe, encorajar o imperador a comportar-se de um modo mais próximo da divindade. Conhecemos bem os principais traços do deus estoicos através do hino a Zeus de Cleantes. Texto que pode muito bem servir para melhor compreendermos esta parte da consolação a Políbio. Não há no texto, evidentemente, qualquer referência direta ao hino a Zeus. Porém, não deixa de ser notável que muitas das qualidades que o texto atribui a Cláudio coincidem perfeitamente com as que Cleantes celebra em Zeus. Apesar das primeiras frases desta secção parecerem contar apenas uma relação distante com o hino a Zeus de Cleantes, no final a proximidade dos dois textos torna-se mais clara. O uso de uma linguagem quase técnica do estoicismo é irrecusável. Em 14.1, a figura de Cláudio assume o papel do deus estoico. Quando se diz que ele já te fortaleceu de todos os modos. Estamos perante um paralelismo claro da relação de Cláudio com Políbio, com a do deus estoico com o sábio. Cláudio não se limita a ensinar Políbio como lidar com a dor da parte do irmão, mas ajuda-o a compreender os preceitos dos sábios e guia-o para uma animi equitatem, que caracterizava a liberdade de espírito própria do sábio. As imagens do raio, que aparecem no texto de Sêneca, aproximam também, nestes dois textos, Zeus e Cláudio. Outra expressão da associação de Cláudio com a divindade é o uso da imagem do Sol. 13.1. A comparação do imperador com o Sol encaixa perfeitamente no panegírico. Por outro lado, podíamos falar aqui da presença da crença estoica na divindade do Sol, enquanto lugar do Logos na sua forma mais pura. Algo que aparece não só nos textos de Cleantes, como também na doxografia em Diógenes Laércio, em Cícero, no texto sobre a natureza dos deuses, etc. A imagem do Sol está também associada à doutrina estoica da Cosmópolis. Consideraram a Cosmópolis a única polis verdadeira e a lei que governa o cosmo como a única lei realmente vigente. Nesta perspectiva, as leis vigentes nas poleis vulgares não passam realmente de simulacros. O convite do antigo estoicismo não passa por um apelo ao abandono em massa das estruturas geopolíticas existentes na época, mas antes por uma série de reajustamentos e adaptações face a uma nova compreensão da cosmópolis e suas leis, em contraste com as formas políticas tradicionais e suas convenções. É evidente que Sêneca não tematiza no texto ad Políbio esta noção, mas ela aparece claramente num pequeno texto sobre o De Otio, designadamente 4.1. Duas res publicas animo complectamur, altra magnam et vere publicam, qua di adque homines continentur, in qua non adunc angulum respicimus aut adilum, sed terminos civitatis nostre
cum sole metimur. Alterum qui nos adscripsit conditionas scendi, ec aut Atheniensium erit aut Cartaginensium aut alterius aliquis urbis, quem non ad hominis pertinet homines, sed ad certos. Devemos conceber mentalmente duas repúblicas, uma vasta e verdadeiramente comum, na qual estão incluídos os deuses e os seres humanos, onde não reparamos nesta ou naquela esquina, mas medimos os limites da nossa cidade pelo sol, a outra que o nascimento ou um acidente nos atribui, como é o caso da cidade dos atenienses e dos cartaginenses. Fim de citação. De sublinhar que é o Sol que traça os limites da cosmópolis e não qualquer lei ou pacto entre os povos. Se o imperador Cláudio aparece no texto de Ad Polybium como um deus estoico, nada mais natural para Séneca do que sublinhar a sua importância como fonte e garante de consolação para Políbio. E também, nada mais natural do que encontrarmos aqui, apesar de facto, historicamente, não haver nenhuma relação de proximidade entre Séneca e Políbio, a relação entre estas duas personagens aparecer como uma relação fraterna. Para os sábios estoicos, o exílio pertencia à categoria dos indiferentes. Porém, Séneca não se coíbe de apresentar no Ad Polybium um pedido de clemência para poder regressar a Roma. Para esse efeito, constrói a sua relação com Políbio na base do conceito estoico de fraternidade. Com base na compreensão comum da relação fraterna, Séneca amplia o alcance deste tipo de relação, de modo a que ela possa também caracterizar a relação entre os sábios, que são os verdadeiros cidadãos da cosmópolis. Sic rege animum tuum, ut et sapientibus te ad provare possis et fratribus. 18.5. Séneca explora as potencialidades da relação que a cosmópolis cria entre aqueles que partilham logos e sublinha a relação fraterna que daí resulta. Associa-se, assim, Séneca à dor de Políbio e ao seu lamento. No quadro da estrutura da cosmópolis, o homem cuja morte deu ocasião a esta consolatio é o irmão de Políbio e de Séneca. O exílio de Séneca surge então como o contraste, claro, com a cosmópolis, com todas as consequências inerentes a este estado de privação. A estratégia de Séneca poderia levar-nos a uma discussão mais longa, na qual não vamos aqui entrar, até entre outras coisas, por falta de tempo. A esperança de clemência é a expressão de um desejo sem garantia de realização, como sabemos. Em termos formais, a questão parece simples. Políbio não pode mudar o destino do seu irmão, mas pode mudar o destino de Séneca. Antes de terminar, um comentário muito breve sobre a articulação dos dois conceitos presentes no título desta comunicação, Cosmópolis e Oikeiosis. Como todos sabemos, o nosso conhecimento do estoicismo antigo assenta em bases textuais fragmentárias e muito frágeis. Simplificando com Katia Vogt, poderíamos dizer que as fontes nos permitem reconstruir 4 teses diferentes sobre a questão de saber quem é ou pode ser cidadão da cosmópolis. Primeira tese, responde que são os sábios. Segunda, todos os seres humanos. Terceira, os seres humanos e os deuses. E, finalmente, uma quarta tese dirá que são os sábios e os deuses. Não descartaríamos liminarmente nenhuma destas teses, muito menos a tese 2, com base num texto controverso da República de Zenão de Sítio, designadamente as secções 3 a 5, que tem sido objeto de alguma polémica nos tempos mais recentes. Reconhecendo a dificuldade de interpretação, parece-nos mais interessante a leitura de Katia Vogt, a leitura que estabelece também um claro nexo entre a doutrina estoica da oikeiosis e a filosofia política. Se todos os seres humanos podem ou devem ser considerados nossos irmãos, alguém que pertence ao nosso círculo
que habita a mesma polis, a única que nos acolhe a todos, o cosmos. É certo, como sabemos, que a ligação entre Cosmópolis e Oikeiosis tem sido mais explicitada e tratada por aqueles que investigam esta última doutrina do que por aqueles que se dedicam a reconstruir os fragmentos da teoria política do estoicismo antigo. Com a ligação entre estas duas concepções, chave do estoicismo antigo, pretendíamos sugerir uma leitura mais enriquecedora dos textos de Séneca e, neste caso, muito particular, do texto da Consolatio ad Polybium, onde se exemplifica de forma mais ou menos explícita a tese de que, para o sábio estoico, o cuidado com tudo o que é humano e faz parte da cura sui. E nós vemos também isso de uma forma muito clara no texto do De Otio, mais uma vez, em 3:5. Hoc nempe ab homine exigitur, ut prosit hominibus. Si firi potest multis, si minus paucis, si minus proximis, si minus sibi. Portanto, há uma graduação e um estreitar dessa mesma ligação, mas a ideia fundamental me parece suficientemente clara. E, finalmente, quanto ao tema mais imediato desta Consolatio, terminamos com o apelo final de Séneca para que Políbio colha com frequência a memória de seu irmão, tornando a sua recordação mais agradável do que dolorosa. Quodita demum consecvi poteris sit tibi memoriam eius iucundam magis quam flebilem feceris. 18.7. Esta ideia de recordação positiva dos que já partiram como remédio para a dor aparece também, como sabemos, noutras consolações e escritos de Séneca. Lembremos aqui apenas uma frase retirada de uma carta de Séneca, neste caso 63.4. Id agamus ut iucunda nobis emissorum fiat recordatio. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Martins, por esta excelente apresentação. Nós temos sensivelmente 10 minutos ainda para debate, e embora seja uma conferência plenária, ela está aberta ao debate e o conferencista tem disponibilidade para isso, de forma que convidava quem desejasse, dentro da plateia, usar da palavra e colocar questões. Muito obrigado pela apresentação. Foi bastante estimulante estar a ver como os novos europeios, os novos que têm este espírito de Séneca. Mas estou particularmente surpreendente este aspecto da minimização total da academia intelectual. Eu queria perguntar-me até que ponto, ou de modo é que está presente ou não, a ideia da homoiosis eu minimização desta referência expressa, se o modelo que está presente depois do próprio modelo que é feito a pedir, ou se é difícil estabelecer a relação com a assunção da limitação do modelo semelhantes a Deus. Não, ela está presente, claro. Evidentemente que como aliás na citação que eu fiz, o apelo que é feito exatamente no fundo aqui é que Políbio imite também de alguma forma não só por essa mesma via, não ficamos uma
assimilação à divindade, adquirir o estatuto de cidadão do mundo. Cidadão da cosmogonia. Não é? Com temos que ter a atenção do fundador de Nome de Sítio, de fazer uma verdadeira filosofia política, então temos que, efetivamente, as virtualidades que estão, digamos, no próprio conceito, na intuição básica dessa mesma teorização política, que não sei se respondi à sua questão. Sim.
Estamos mesmo a arrasar o tempo, enfim, às 10 horas. Se houver uma pergunta rápida, pode ser feita. Se não houver, eu talvez sugerisse... Sim? Há alguma pergunta? Não? Não. Então, sugeria que voltássemos a cumprimentar e festejar o nosso conferencista. E penso que os trabalhos continuarão agora com o Coffee Break, será? É lá em cima no Instituto de Estudos Clássicos? Não? Aqui atrás, neste piso? Sim. Ok, muito bem. No terceiro piso. É só seguir o cheirinho do café. Ora bem, então, muito bons trabalhos na reitoria.